Boa tarde a todos, a todas que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente para dar mais informações sobre a pandemia no estado de Minas Gerais. Esta semana nós tivemos mudanças profundas no Minas Consciente. Lembrando que o Minas Consciente são os protocolos que regem, que orientam uma reativação segura das atividades econômicas. Uma das principais mudanças que nós tivemos e que eu gostaria de dizer é dar autonomia às cidades que têm menos de 30 mil habitantes. Lembrando que esta é a grande maioria das cidades de Minas Gerais. Nós temos hoje 763 cidades em Minas Gerais que têm menos de 30 mil habitantes. E essas cidades, caso elas estejam com um índice de menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, elas são consideradas cidades seguras e poderão estar optando por levar uma vida normal. Então, essa eu diria que talvez seja a maior mudança que nós estamos fazendo. E nós temos de lembrar que cidades com menos de 30 mil habitantes são cidades onde geralmente não há um transporte público intenso. Ele pode até existir, mas nada que gere um pico, uma aglomeração, um ônibus lotado, como muitas vezes se vê em cidades maiores. E nós temos hoje, já em Minas Gerais, 362 cidades com menos de 30 mil habitantes que se enquadram nessa regra. Então, nós podemos dizer que já temos 362 cidades que já estariam numa situação bastante segura para estar liberando as suas atividades econômicas. Quero lembrar também que Minas Gerais continua pela segunda semana consecutiva como o estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil. É uma notícia muito boa para nós mineiros. Isso, na minha opinião, demonstra que o mineiro é um povo mais consciente, um povo mais desconfiado, e nós, com toda certeza, temos feito aqui um trabalho, um isolamento, um distanciamento que é superior a outros lugares. Então fica aqui os meus agradecimentos a todos os mineiros que têm contribuído para este número que é um exemplo para o Brasil. Quero dizer que essa nova etapa, essa nova fase do Minas Consciente foi necessária para que nós aprimorássemos estes protocolos e fizemos um chamamento público que teve a participação de diversas entidades de classe e também da Associação Mineira dos Municípios. Nós fizemos questão de escutarmos os prefeitos. Afinal de contas, ninguém conhece melhor a sua cidade do que o prefeito. Então fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram desse chamamento público e que fizeram com que o novo Minas Consciente fosse muito com relação à primeira versão que vigorou até a semana passada. A nossa quantidade de número de leitos de UTIs hoje no estado de Minas nos dá um relativo nível de segurança. Talvez apenas a região central, que é a que tem um nível de ocupação um pouco maior, não esteja tão segura. Mas as demais regiões do estado têm um nível de segurança bastante adequado. E lembrando aqui,
nesses 4 meses de pandemia, nós conseguimos ampliar a quantidade de leitos de UTIs no estado em mais de 1.650 unidades. E isso faz uma diferença muito grande e hoje a nossa segurança é muito maior do que era no início da pandemia. E o bom é que boa parte desse investimento, dessa infraestrutura em saúde, ficará como um legado para o período pós-pandemia. Vale lembrar que boa parte desses leitos ficarão. Então, Minas vai ser um estado que vai passar a contar com um sistema de saúde muito melhor no pós-pandemia do que no pré-pandemia. Para dar continuidade aqui, eu vou estar passando aqui a palavra para o nosso secretário de saúde, mas antes eu queria lembrar o seguinte: eu estou aqui sem máscara, ele também, porque mais uma vez nós estamos aqui, isolados, tanto do meu lado direito quanto do lado esquerdo. Se eu olhar aqui, eu não consigo enxergar o secretário de saúde e nem o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, o Fernando Passalho, que vai falar daqui a pouco. Então, passarei a palavra aqui para o Carlos, para ele dar mais detalhes sobre o Minas Consciente. Secretário Carlos, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos assistem. Em relação ao Minas Consciente, nós estamos hoje encerrando mais uma rodada do programa. Eu acho que é importante que, neste momento, nós marcamos a transição entre o Minas Consciente inicial, aquela primeira versão que tinha um objetivo muito grande de evitar que nós tivéssemos um crescimento da epidemia, que nós tivéssemos um descontrole, para o Minas Consciente agora que tem o objetivo de efetivamente direcionar o Estado para o caminho que ele vai, no sentido de uma abertura coordenada, uma abertura adequada, garantindo a segurança toda da população. Então, nesse contexto, eu acho que foi um avanço muito grande. Nós ouvimos todas as demandas, aprendemos ao longo do tempo com o Minas Consciente, vimos aonde nós poderíamos aprimorar, aonde nós poderíamos melhorar, e essa versão agora ela traz essa possibilidade de adaptar as realidades municipais realmente de forma que todos os municípios agora eles possam se sentir confortáveis para aderir ao Minas Consciente. Eu gostaria de passar agora para o Fernando Passalho. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente agradecer também a oportunidade de poder levar essas informações, levar o conhecimento e quanto mais informação a sociedade tiver, melhor será a adesão tanto aos protocolos como ao próprio plano Minas Consciente mesmo, naqueles municípios em que houve adesão. Primeiramente, antes de começar a falar sobre os números, falar sobre como ficou, relembrar, como que ficou a divisão das ondas. Então, primeiramente, o plano começa com a onda vermelha, que é a onda mais restritiva. E muitas pessoas perguntam, quais são os segmentos que podem abrir na onda vermelha, que é a primeira onda. Na onda vermelha nós temos supermercados, padarias, farmácias, bancos, depósitos de material de construção, fábricas e indústrias, lojas de artigos de perfumaria, cosméticos, além de hotéis. Então são exemplos de segmentos que abrem na onda vermelha. A fase 2, ou seja, os serviços não essenciais, nós temos lojas de artigos esportivos, eletrônicos, floriculturas, autoescolas, livrarias, papelarias, lojas de departamento, salões de beleza. Então esse é o segundo nível para quem está na onda amarela. E a última onda, ou seja, o SIGA, a onda mais ampla, nós temos exemplos aí como academias, teatros, cinemas e clubes. Então, vamos lá para saber como é que está o balanço das ondas no estado. Na onda vermelha, ou seja, na onda que eu acabei de citar, que são os serviços essenciais, quais macro-regiões estarão nessa onda? Centro
Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Noroeste e Vale do Aço. Na onda amarela, nós temos as seguintes macros: Norte, Sul, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Centro-Sul, Leste do Sul e Sudeste. Então, nós estamos, como bem disse o governador, com 362 municípios que têm menos de 30 mil habitantes e, além de terem menos de 30 mil habitantes, possuem um percentual de menos de 50 casos para cada 100 mil habitantes. É uma fração que é feita e 362 municípios já podem imediatamente, a partir da publicação, vai valer a partir de sábado, melhor dizendo, já podem partir para a onda amarela. Ou seja, vários municípios, centenas de municípios, poderão acumular, além da onda vermelha, a onda amarela. E é importante frisar também que será divulgado no site ainda no dia de hoje, o número de macros que tem a prerrogativa, caso o prefeito de micro-regiões, que os seus prefeitos tiverem a prerrogativa, estiverem no Minas Consciente, poderão avançar para além da macro. Então, se eu tenho uma macro na onda vermelha e a micro-região, que vai ser divulgada lá no site hoje, tiver com seus indicadores epidemiológicos assim permitindo, elas poderão ir uma onda para além da sua macro. Então, isso vai ser divulgado hoje no site, daqui a pouquinho. Secretário Passalho, o governo obriga os municípios a aderir ao Minas Consciente? E mais uma pergunta que está chegando muito aqui para a gente. Onde e quando os municípios podem encontrar a lista de qual onda eles estão? Perfeito. Excelente pergunta, é muito recorrente, inclusive. Bom, o plano foi feito para ser optativo. O plano nunca foi feito com o objetivo de ser compulsório e de ser obrigatório. Foi um plano feito com base técnica, com base em estudos, para que as prefeituras, caso desejassem, pudessem optar por eles, pudessem optar pela adesão ao plano. Por força de uma decisão judicial, foi feito essa alternativa aí, que os municípios deveriam optar ou pela deliberação 17 ou pela deliberação 39, que é o Plano Minas Consciente. Então, a gente reforça que, em respeito à decisão judicial, os municípios devem optar ou pela deliberação 17 ou pelo Plano Minas Consciente. Lembrando que a deliberação 17 seriam somente os itens essenciais, os segmentos essenciais. Para que haja avanço entre ondas, o município deve aderir ao Minas Consciente. Isso hoje, por força de decisão judicial. Então, o Poder Legislativo e os executivos municipais, por força dessa decisão, devem fazer a sua opção. E a outra pergunta foi? Quando e onde os municípios encontram a lista para saber em qual onda eles estão? Pois bem, no site mg.gov.br/Minas Consciente, os prefeitos, empresários e qualquer cidadão encontrarão todas as informações necessárias para localizar em qual onda a sua macro-região está e para qual onda, eventualmente, a micro pode ir. Então, nós vamos divulgar, inclusive, daqui a pouquinho, como eu disse, a lista das macros atualizadas com as cores vermelha, amarela e verde, além daquelas micros que possuem a condição de avançar uma onda, que é uma das grandes inovações também do novo Plano Minas Consciente. Governador, qual o número total de municípios que aderiram ao Minas Consciente até o momento? Bom, esse número tem crescido constantemente. A última informação que nós temos aqui é que mais de 400 cidades já haviam aderido, representando mais de 9 milhões de pessoas. Ou seja, proporcionalmente ao Estado, nós podemos dizer que em 2 dias nós devemos estar alcançando a metade do Estado, porque esse número tem crescido constantemente.
E como bem disse o secretário Fernando Passalho, não é uma imposição do Estado de Minas, é uma imposição de uma decisão judicial. Nós fizemos esse programa para orientar, para que as atividades econômicas, para que as secretarias municipais de saúde tivessem um embasamento. Mas, devido ter sido um plano bem constituído, um plano sério, acabou que houve uma decisão judicial que impôs o plano aos municípios, porque a Justiça achou por bem que os municípios deveriam agir de acordo com essas regras. E vale lembrar que as regras têm sido aprimoradas continuamente. Secretário Carlos, qualquer município de pequeno porte que tenha até 30 mil habitantes pode optar pela fase 2, ou seja, a onda amarela, ou existe um critério diferente? Na avaliação do Minas Consciente, o que nós fazemos semanalmente é ver os critérios epidemiológicos, ou seja, como que está a situação da doença, da epidemia em cada região do estado, tanto numa macro-região quanto na micro-região e quanto também nos municípios. Então, de uma forma geral, nós separamos o estado em 2 grupos, ou seja, aqueles que são municípios maiores de 30 mil habitantes e os que são menores. E a avaliação é feita por macro-região, ou seja, o contexto de vários municípios associados, e por micro-região, um grupo menor de municípios, na qual o principal município está envolvido. Quando o município tem menos do que 30 mil habitantes, ele entra numa forma de avaliação um pouco diferente. Por quê? Aquele município que tem menos de 30 mil habitantes, habitualmente ele não tem transporte coletivo. Isso para nós é muito importante, porque o transporte coletivo é um dos vetores, um dos riscos que tem de aumentar o número de casos nas cidades. Além disso, os municípios também de menos de 30 mil habitantes, eles costumam ter uma densidade menor, ou seja, tem menos prédios altos, no grupo de pessoas que se adensam, que ficam juntas é menor. E além disso, tem hábitos de vidas próprios, né, que às vezes tem um transporte mais com bicicleta, as pessoas andam mais a pé, então, de uma forma geral, a gente vê um risco menor nesses municípios de 30 mil habitantes. Quando esses municípios de 30 mil habitantes, eles têm um número pequeno de casos, e que nós definimos como sendo 50 casos para 100 mil habitantes a cada 14 dias, naturalmente, um município que tem 30 mil habitantes, ele teria que ter 15 casos. Se está abaixo disso, esse município ele pode optar pela adesão direto à onda amarela e sempre estar na onda amarela, ele não precisa retornar na onda vermelha. Já por outro lado, se o número de casos desse município for maior, ele tiver 60, 70 casos por 100 mil habitantes, aí sim ele acaba voltando e sendo padronizado igual aos demais municípios, tendo que estar nivelado ou no padrão da macro-região ou no padrão da micro-região. Governador, hoje como que deve ser a adesão pela micro-região? O prefeito pode decidir se ele quer seguir a micro, a macro, como é que fica essa definição? Nesse ponto, o nosso plano avançou bastante. O raciocínio dele é semelhante ao que poderia, hipoteticamente, vale lembrar, acontecer numa escola, em que o aluno poderia optar por utilizar a nota que ele tirou ou então utilizar a média que a sala tirou. Então, os prefeitos de uma micro-região podem estar fazendo essa opção. Por que isso? Porque se uma macro-região está relativamente segura e uma micro-região não, dentro desta macro-região, nós sabemos que os municípios podem deslocar pessoas para serem atendidas em cidades vizinhas. Então, o raciocínio é exatamente esse. Se eu não estou tão bem, mas os meus vizinhos estão bem, eu posso me considerar, de certa maneira, seguro. Agora, se eu não estou tão bem e os meus vizinhos também não, aí eu não tenho escapatória. Então, esse é o raciocínio de micro e macro-região
que eu vejo que foi um grande aperfeiçoamento e que é realmente o que acontece na realidade. O nosso programa procurou muito trazer para os critérios dele aquilo que realmente nós vivenciamos no dia a dia. Secretário Carlos, houve alguma mudança na metodologia da contagem dos casos e dos óbitos da Covid-19 aqui no estado de Minas? Sim, o que nós estamos fazendo, assim, desde o início da epidemia, nós temos uma preocupação muito grande em termos os dados mais confiáveis possíveis e também dar um dimensionamento no trabalho, na necessidade e no tempo que nós demandamos para poder ter esses dados. No início, como que era feito? O Estado, ele buscava os dados de uma forma ativa em várias plataformas, fazia a reunião desses dados, enviava para os municípios e pedia para os municípios confirmarem se lá naquele município havia realmente acontecido aquele óbito e se esse óbito era pela Covid. Isso foi numa fase inicial, lá em março, em abril. Depois nós fizemos uma segunda mudança, quando os municípios já estavam notificando de uma forma mais habitual, de forma a que nós recebêssemos direto dos municípios essa confirmação, ou seja, os municípios tinham os dados dos óbitos e nos enviavam e nós simplesmente reuníamos o dado e trazíamos como sendo um consolidado do Estado. Mas nesse momento o que nós queríamos era evitar a duplicidade, porque tinha também uma plataforma federal, que é o CIVEP-GRIP, que era uma plataforma desenvolvida e que já tem mais tempo com essa função de unificar as notificações sobre síndromes gripais, não só da Covid, mas das outras, e também nos dar esses dados. Só que isso não era habitualmente preenchido, tinha algumas particularidades no preenchimento, então a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, durante o mês de junho e o mês de julho, ela treinou todo o Estado no sentido de que todas as secretarias municipais de saúde elas pudessem ter já o treinamento e saber fazer essa atualização correta. De forma que nessa semana o que nós estamos fazendo é a mudança da nossa plataforma, que é o painel da Covid no Estado, para seguir o CIVEP-GRIP. Então essa semana será uma semana que nós teremos algumas notificações de óbitos um pouco diferentes. Podemos em algum dia ter um número maior, em outros dias ter um número menor, porque será essa sincronização de dados. Nós precisamos ver com muito cuidado se não há dado em duplicidade, para aí sim, a partir de semana que vem, nós retornarmos e já retornaremos completamente com a plataforma nova, que é a CIVEP-GRIP. Governador, muita gente hoje ainda tem receio de sair de casa na hora que apresenta algum sintoma gripal, algum dos sintomas da Covid e fica com receio de procurar o médico, de chegar num hospital, num pronto atendimento e está muito cheio. E também tem receio de ir buscar aqueles medicamentos que o governo fornece na farmácia de Minas. Hoje, o governo do estado faz algo para ajudar a população nesse sentido? Sim. Vale lembrar que essas pessoas têm toda a razão, porque está num hospital, está num posto de saúde que atende pessoas que possuem Covid, o risco de se contaminar aumenta expressivamente. E foi justamente por esse motivo que nós criamos algumas alternativas para que as pessoas não precisem se deslocar até o posto de saúde. Muitas vezes pode ser uma pessoa um pouco mais idosa, que mora sozinha, que não teria nem quem fizesse isso por ela. Então nós criamos a telemedicina, que permite, via internet, que a pessoa resolva uma série de questões, e também o programa Remédio em Casa, que já está funcionando em diversas cidades de Minas Gerais, em que, em vez daquela pessoa que todo mês ia pegar o medicamento passa a ser entregue na casa dela. Com isso, o nível de segurança aumenta expressivamente. O Carlos vai ter mais detalhes. É justamente isso, governador. O programa, né, Medicamento em Casa, ele teve esse objetivo de evitar que aquelas pessoas que já buscavam remédio nas farmácias do estado, mas que eram pessoas de maior risco, caso viessem a pegar a Covid, elas hoje não têm mais necessidade de comparecer às farmácias do estado. Então, um profissional das farmácias do estado, junto com o serviço de táxi, encaminha o medicamento, entrega,
diretamente na casa das pessoas. Hoje nós já temos mais de 13 mil medicamentos entregues em vários municípios do estado, e a nossa tendência é manter esse programa pelo menos até outubro, enquanto nós entendemos ainda que nós teremos uma transmissão de vírus importante. Já o Saúde Digital MG, que é o programa, que é o aplicativo de telemedicina, então eu reforço aqui, Saúde Digital MG, nós estimulamos que as pessoas façam o download, façam a instalação tanto no iOS quanto no Android, porque esse programa permite que seja feita uma avaliação por inteligência artificial, e no caso da pessoa ter um risco de ter a Covid, ela pode agendar com um médico, que normalmente são da nossa rede da FEMIG, e esse médico ele faz uma avaliação, ele vê o que está acontecendo com a pessoa. Se essa pessoa tiver um risco maior de estar grave, naturalmente ela é encaminhada para o serviço de saúde. Se ela estiver estável, não tiver com uma gravidade maior, ela pode ser orientada só pela telemedicina. E posteriormente nós ainda temos os enfermeiros no serviço, que também são da FEMIG, que acompanham no sentido de ver se está indo tudo bem, se a pessoa está tendo uma evolução da forma que nós gostaríamos. Então é importante lembrar isso, ou seja, nós estamos num momento que é um momento que felizmente parece que parou de crescer a epidemia, e que é fundamental que mesmo agora com as mudanças das ondas as pessoas mantenham os cuidados, mantenham o distanciamento, não achem que já passou a epidemia, porque não é a situação, e que os nossos programas, tanto Medicamento em Casa quanto Saúde Digital MG, eles continuam sendo uma opção para a sociedade de Minas. Governador, nós estamos chegando ao fim da live. Muita gente quer saber a partir de quando essas novas regras desse novo Minas Consciente está valendo, e queria que o senhor fizesse as considerações finais. Bom, essas regras do Minas Consciente passam a valer a partir agora deste próximo sábado. Então, a partir da semana que vem, essas regras já estarão em vigor. Vale lembrar que por uma determinação judicial. O programa foi elaborado originalmente para ser uma adesão para quem quisesse, mas a Justiça achou por bem, por uma questão de segurança, que ele se tornasse praticamente compulsório. Uma dúvida que sempre surge é com relação às aulas. Vale lembrar que nós ainda não temos data. Eu tenho constantemente conversado com a nossa secretária de Educação, a Júlia, mas nenhum estado, exceto o Amazonas, que teve uma pandemia precoce, que foi com uma data muito diferente da nossa. Lá em abril, maio, o Amazonas estava sofrendo com a pandemia já, e é o único estado que já adotou alguma medida. Nós precisamos estar seguros para colocarmos os alunos em sala de aula novamente. Nós temos de lembrar que criança não dá para controlar, elas se tocam, encostam uma na outra, pode até ser que na sala de aula não, mas no intervalo sim, no ônibus escolar sim, e muitas delas moram e têm contato direto com pessoas de risco. Então, seria nesse momento uma medida não adequada. Mas queremos muito que isso aconteça o quanto antes. Assim que for seguro, nós queremos que todos aqueles que precisam estudar e querem estudar voltem para a sala de aula. Agradeço muito a presença de todos aqui. A semana que vem estaremos aqui novamente dando mais informações. Um grande abraço, um bom final de tarde aí para todos.